as casas todas eram de sapé, você já viu falar também, né? Sim. Depois de muitos anos, uma família fez uma casa de telha. Então, com essa casa de telha, surgiu o nome de casa de telha. Casa de telha mesmo. Era casa de telha e casa de capim. Tinha mais a casa de capim. E por que chamava casa de telha? Porque tinha uma telha com só uma casa só, ué. Só uma? Era. Só uma. Ah, aquele do lado de lá era tudo logrador, moço. Unha de gato, Maria Preta. Quando eu mudei para aqui, Serra Azul tinha, se tivesse muito, umas 50, 60 casas, casa de telha, era cá em cima o comércio velho. Ali tinha uma venda e uma loja. Casa de telha, na verdade, é porque surgiu aqui um português que se especula que seja o senhor Chico Vieira, e ele decidiu construir a primeira casa de telha, que todas as casas construídas aqui na região eram de pau a pique e cobertas de sapé. Sapé é uma espécie de capim. Todas tinham esse tipo de cobertura. E o seu Paulo Vieira resolveu experimentar produzir telhas na região. E aí eles passaram a produzir aquelas chamadas telhas de coxa, que são telhas de barros moldadas na perna. Mas casa de telha, no tempo dela mesmo, já tem lá uns 40 anos, eu acho. O movimento de casa de telha era todo lá em cima. Não tinha casa, praticamente nada aqui. Era tudo lá em cima. Correio, pensão, a igrejinha. Aí já fala que é comércio de cima. Começou na cidade pequena, lá em cima, e depois mudou para baixo. Aumentou a cidade para baixo. Era o lugar onde os tropeiros arranchavam. Os tropeiros faziam, levando as coisas para Diamantina, né? Então eles tinham que acampar em algum lugar. Aí eles paravam lá em Serra Azul, lá na casa de telha. Realmente só tinha um rancho grande para tropeiros. É porque antigamente tudo era os tropeiros, né? Uhum. Levava os cereais para Diamantina e trocava por mercadoria que eles não plantavam, né? Uhum. Então, assim, era a vida dos... Era sal, macarrão, arroz eles plantavam, isso, e feijão que eles levavam, né? E passava aqui pela... A serra, né? Isso. Serra do Gavião saía acho que Curralinho que chama. Tinha muito tropeiro. Eu mesmo fui em Diamantina um dia com um tropeiro. Era doido para ir lá. E carro era difícil, não passava ônibus aqui na época. O velho falou comigo, você quer ir a cavalo? Tocando trompa aí, tem como. E meu marido já mexia com... Tinha açougue, igual tu falou, você era comerciante ambulante, né? Comprava e vendia. Pegava feijão e farinha lá onde a mãe dele morava, né? E levava para outra cidade, Rio Vermelho, Diamantina, para poder trocar, igual nós estávamos falando, trocar por outras coisas, né? Inclusive, pai mexia com tropa. E essa panelinha ainda é do tempo dele mexendo com tropa. Tocava muito pro Cerro, tocava pro Guanhães, tocava pra Sabinópolis, São João, sabe aonde? Pegava boi em Serra Azul, levava pra Diamantina, você sabe onde é Diamantina? Passando pra serra aí, ó. Passava por onde? Passava por aqui, passava pra Chapada. Pegar a Serra do Gavião? É. E a Serra do Gavião, subia aqui por... Na Serra do Gavião. Passava mais por lá. É. Aqui eu costumava passar, que tem muito morro, sabe? Tem muito morro e... Aqui é Tamanduá, né? Tamanduá, né? E lá até na primeira rancharia, no outro dia o gato é todo quebrado, sabe? E é pro campo, né? E aqui tem muito morro, é até mais perto. Levava quantos mais ou menos? 2 dias, 3 dias. E quantos bois que o senhor tocava? Ah, uns 40. 40, eu não tinha miséria comigo, não. Meus animais eram bons demais. Meu pai é origem de fazendeiros. Todos os parentes deles eram fazendeiros, moravam longe daqui. O meu pai já morava lá, né? Que o meu avô, Francisco Pires, ele já tinha uma fazenda lá no lugar que chama Água Limpa. Aí o meu pai casou com minha mãe, que morava aqui. Aí a minha mãe era filha do Tião Caboclo. Todo mundo ele gostava de conversar com criança,
com adulto, ele cortava cabelo. Ele era marceneiro, mas ele já estava velho, então ele ficava cortando cabelo. A base dos Ventura é basicamente Itambé. Não, o avô do Dena, ele é de Itambé. A Marielza é de Serra Azul, tá entendeu? Então eles são dois blocos. O Daniel é de Itambé, casou com a Marielza, que é de Serra Azul. Então é o seguinte, se formou uma outra geração da família numa outra cidade, entendeu? Nasci em Itambé, cá no alto. Não tem uma estrada que quando vem virando pra cá, não tem um que vai pra lá e outra pra cá. Eu nasci naquela baixada ali. Meus pais são de Serra Azul, nasci lá também. A minha avó materna é de Sabinópolis. Você sabe onde que é Sabinópolis? Pois é, ela é de Sabinópolis. Mas os outros são de Serra Azul mesmo. E como a Serra Azul já tinha tronco da nossa família, porque o meu tio Raimundo, ele morava em Serra Azul. Aí que esse aprolo dele, né? Até o cara que... O meu primo foi casado com a Alice, o primeiro marido. Ele é meu primo. Criança foi muito bom, é a melhor fase da vida da gente, né? Que você tem possibilidade de fazer tudo muito sem compromisso. Bolinha de vidro, carrinho de rolimã, que mais, gente? Peteca, brincar de roda. O lazer era o melhor que tinha, jogava bola. A primeira coisa minha era jogar bola e bicicleta, gostava muito. E a gente nadava muito, tinha lá no começo de cima, lá um lugar que chama Maria de Neco, o rio, né, a gente chamava Maria de Neco, a gente ia pra lá todo fim de tarde tomar banho, e tinha um lugar que chamava A Volta, do rio, isso tudo é no Rio Vermelho. A gente ia pra lá, tomava muito banho nas águas lá, a gente tinha uma quadrazinha de terra, a gente jogava vôlei ali. Aquela fase foi boa demais. Time de vôlei, só saía para todo canto jogando. A gente não tinha quadra, jogava aqui na porta da igreja. Foi uma época muito boa. Eu me lembro assim, que à tarde era praxe de toda a família, os meninos saírem na rua para brincar. A gente brincava de esconde-esconde, de queimada, aquela queimada que um fica no meio, gata cega, uns brinquedos assim. Tinha um quintal lá, assim, cheio de frutíferas, o quintal era bem longe da casa. Então a gente ia chegando da escola, corria para esse quintal. Quando minha mãe chamava, que antigamente chamava, tinha que chegar rápido, né? Qualquer coisa, apanhava e tudo. Então, eu lembro que quando ela chamava um de nós, a gente voltava correndo para dar um oi na porta da cozinha para ela não perceber que a gente estava lá no quintal, né? Como não tinha coisas para brincar, eles pegavam as mangas, quando estava começando a dar, punha pauzinho, né? Fazia pezinho, era as vaquinhas. A gente fazia fazendinha no chão, com um boizinho de banana, manga, sabugo, né? Era muito gostoso. Para trazer a memória de como a gente brincava, né? Não tinha brinquedo comprado, então a gente fazia bichinho com banana, os bois eram o sabugo de milho e fazia curralzinho com lasquinha de bambu. Aí, nas fins de semana, férias, elas iam para lá e pegavam os netos. Os sobrinhos, né? Eu, a minha irmã, todos. Aí a gente ia para lá. E lá tinha aquele monjola. Aí a água batia, eles tocavam milho e fazia farinha de milho. Aquela farinha de beiju de milho. E eu tenho uma lembrança que eu gostava, que a gente chegava lá e tomava leite com essa farinha. Essa aqui é a casa que eu nasci. Então, essa parte aqui da frente era muito extensa, tinha uma praça e tinha uma árvore gigantesca, que eles falavam que era marinheiro. Essa casa era enorme, tinha 11 cômodos. Ela era feita de adobo,
alguma coisa de pau a pique, mas era tudo rebocado, assim, pintado. Aparentemente você achava que era uma casa de tijolo. A nossa casa era um sobrado que tinha no centro da cidade. Soalho de madeira, uma parte era bloquinho, outro era de adobo. Meu pai tinha uma casa, a dele mesmo, era um sobrado feito de madeira. Antigamente não fazia de alvenaria, não. Né? As primeiras, aliás, as casas todas foram de madeira. Naquele tempo não tinha soalho de madeira. Eu não sei, não era pau a pique, não. Era um adobo. Você conhece o adobo? Era uma espécie de tijolão, mas de barro. Não era queimado igual esse tipo de coisa. Não. Sim, sim. Todas. Até um sobrado grande que meu pai teve aqui, o primeiro que teve aqui, foi feito com esse tal de adobo. Eram móveis rústicos, né? Aqueles móveis mais pesados. Meu pai gostava de colecionar aquelas cangas de boi, aquelas cangas de boi de carro. Ele gostava muito de coisa antiga, aquelas cabeceiras de sela de cavalo, tinha umas que eram de prata, aqueles estribos. Ele tinha uns estribos que ele chamava de canoa, de concha, sei lá, que você punha o pé dentro dele. E tinha um outro que era o normal. Tinha muito isso, enfeitando a casa. Eu não me lembro de guarda-roupa. Não me lembro de ver guarda-roupa. Guardava as roupas naquelas caixas. Baú que eles falam, né? Tinha água dentro de casa, era assim, novidades para a época, porque a minha mãe sempre foi assim um passo além da geração dela. Lá em casa foi um dos primeiros lugares que teve fogão a gás, rádio. Ela gostava muito de novidade, então aparecia alguma coisa, ela ficava doidinha. Tinha uma despensa que o pai já mexeu com venda. Então, aqueles negócios de pôr mantimento, ele continuou com eles lá em casa. Então, guardava os mantimentos, tudo umas coisas de madeira, sabe? A gente trabalhava bastante em casa. Tudo a gente produzia nesse lugar. Socava café, socava arroz, fazia tempero, que tinha aquelas latas de querosene grande. Ela gostava que tudo tivesse cheia. Então, de arroz, de café, torrado. A gente fazia rapadura lá. Não, ele fazia rapadura, plantava arroz, milho, mexia com vaca, fazia queijo. A gente só comprava trigo e macarrão e tecido. Ainda não tinha padaria no lugar. A gente fazia biscoito de polvilho, bolo, broa de fubá, muita coisa gostosa, que a gente tomava café. A gente comia também banana cozida, assada, mandioca. A gente comia batata assada. Não comia pão, não usava pão. Então era só essas coisas. Fazia farofa de rala. Rala é o queijo, aí rala o queijo em volta, né? Para o queijo ficar lisinho. E aquela rala a gente fazia farofa com farinha de mandioca. De noite a gente dava vontade de comer feijão com torresmo, a gente comia. Não tinha nada disso. Tinha moinho de pedra, moía o milho para fazer fubá e canjiquinha. E aí o povo era muito movimentado, todo mundo ia lá levar milho para moer, ou se não trocar. Já levava o milho e trazia o fubá. Então era muito movimentado. O meu pai, toda quinta-feira, levantava, acho que era 4 ou 3 horas da manhã para fazer rapadura, porque sempre aqui fez muito calor e rapadura tem um processo bem quente, né? E a gente era pequeno e o que sobrava para a gente era tocar o boi, que o boi era engenho, sabe, tocado pelo boi. Só que o boi, como era pesado, ele ficava pirraçando, então tinha que ficar tocando o boi, como disse. E eu tinha pavor daquele serviço. Aí um dia eu falei assim para minha mãe, eu não quero tocar o boi. Aí ela falou assim, tem que tocar o boi, você não sabe fazer outra coisa. Aí eu fui
e falei, deixa eu lavar roupa, e peguei a trouxa de roupa. Eu fui com essas roupas e lavei, e fiz aquele corador que antigamente punha para coarar, sabe? E minha mãe chegou lá e ficou encantada. E desse dia em diante eu nunca mais toquei boi. Então eu achei muito interessante que eu me salvei do boi. Lá, como não tinha água, toda casa tinha a cacimba ou poço, a cisterna. Cisterna era a mais funda, né? Quando era mais no lugar mais alto, que tinha que afundar mais. E o lugar rasinho era cacimba. Aí tirava água com copo, assim, ó. Lá tinha várias cacimbas, as cacimbas geralmente nos quintais. Lá na nossa casa foi a primeira que teve água encanada. O pai colocou um carneiro, aí bombeava a água lá de baixo, enchia a caixa d'água. Tinha um rio que hoje é poluído. A gente pegava as bacias de roupa e levava na cabeça para lavar nesse rio. O banheiro era, você já deve ter visto falar, se chamava de casinha. Banhando em bacia. Pegava o balde cheio d'água e entrava na bacia e jogando no corpo. E essa casa onde tinha o correio era pensão. E não tinha, como não tinha água encanada, né? Eles buscavam água no rio, pagavam as donas para buscar os potes. Você já chegou de conhecer pote? Pote de barro, punha que na cabeça ou as latas e buscava aquelas águas, enchia, punha aquele banco cheio de coisa grande para tomar banho em bacia, até os hóspedes. Ficava sempre tanto de vasilha de água, a pessoa pegava, levava água para casa, aí punha lá naqueles potes ou latas, do jeito que era. Agora, o banho que a gente tomava banho, naquele tempo, era onde eu fiquei, não tinha outro lugar também. O banho naquele tempo era da bacia, entendeu? Aqueles bacião grande, entendeu? De cobre, etc. Era um banheiro, a gente tomava um banho tranquilamente. E além de telhas, esse português que veio aqui para a região, ele passou a produzir potes e bilhas para armazenar alimentos e água, que era assim algo necessário para funcionar a dinâmica das famílias, das casas. E havia uma biquinha no início da cidade onde as pessoas iam com esses potes de barro buscar água para abastecer suas casas. Água. Eu lembro que quando meu pai foi prefeito, ele fez um sistema de água na cidade. Ele construiu em vários pontos chofarizes, aqueles negócio de cimento com a torneirinha. Encanou uma água no alto da cidade e distribuiu nos bairros da cidade. Então teve esse sistema de água. Mas tinha um lugar lá que o pessoal buscava água na cisterna também. E quando emancipou Serra Azul, eu lembro que eles puseram as bebidas dentro da cacimba para ficar fria. Não tinha geladeira. Tinha geladeira, nem eletricidade. Luz era lamparina. Meu pai, lá no Serra Azul, foi o primeiro que colocou luz elétrica, né? Ele comprou um motor grande e colocou em casa. Dá para tocar uma geladeira. Eu acho que a geladeira era a gás, não era nem elétrica, não. Mas não dava para chuveiro nem nada, não. Só a luz. Elegei para botar a luz na igreja, porque nós moramos. A nossa casa, o fundo dela dá para frente da igreja. Então ele falou, pai, essa luz aqui vamos botar na igreja, menos na igreja. Só que em casa tem, mas o trem não aguentou de jeito. A hora que acendi a luz da igreja, o motor caiu. Foi uma vida sofrida com essa luz, rapaz. Lá em casa tinha lamparina. É claro que mãe arrumou um fogão, um lampião a gás. Aí o lampião a gás clareava quase todo lugar. Mas a gente ainda ia com lamparina para o quarto. A primeira energia elétrica foi uma barragem. Era a luz fraquinha. Eles fizeram uma barragem lá na chegada de Serra Azul, então essa luz foi por barragem. A nossa cidade, ela tinha uma usina própria, né? Ela, na barragem que chama, barragem, a uns 5 quilômetros da cidade. Tinha um moço lá, o João Diana. O João Diana era um dessas pessoas sem curso superior, mas era o cara que tinha convívio com a vida, né? Ele montou essa usina lá, muito boa. A cidade era, talvez na época, o quê? A cidade veio de uns 1.000 e poucos habitantes. A energia dava. Não, aí já tinha luz, já tinha motor, já funcionava. Mas começou a não dar conta e a CEMIG também não deixa ela ainda, né? Entrou a CEMIG.
Mas ficou um tempão aqui no escuro, pô, coisa ruim. Saía de noite, não via nada, é triste demais, né? A televisão acho que deve ter sido na década de 70 para 80. Uma das primeiras televisores que eu acho que foi na casa do meu avô, do Geraldo Gomes. Geladeira, a primeira geladeira era querosene. Me parece que a primeira televisão que teve na cidade foi da casa dele. Depois a prefeitura comprou uma televisão pública, pôs num lugar da cidade, fez um caixote de madeira e guardava ela toda noite. Ia lá uma pessoa, abria a caixa e deixava a televisão ligada. Juntava aqui tanta gente para assistir novela, futebol. Não tinha médico, né? Então tinha um tal de doutor Ari, que ele vinha de Conceição do Mato Dentro, médico, faz tratamento de xistose. Então, de 6 meses, ele ia em Serra Azul. Consultava o povo, dava os lombrigueiros, que é isso que tinha. E de 6 meses ele ia lá visitar o povo. Lá o médico de vez em quando, acho que de 3 em 3 meses, doutor Ari, doutor Ari Assunção, ele é de Dom Joaquim, mas ele trabalhava com a Zenisa e as doenças, mas é da antiga, hoje praticamente acabou. Era daquele jeito, o jeito no mato buscava um chá, buscava uma folha. Daqui a pouco dia mesmo, tem um cara veio aqui, anteontem, mas aqui a Ayala da TV aqui. É. Já fui no posto, já planejei com o doutor, quando a garganta inflamada, esmerada, foi mais crozinho por fora, catou o chá, como foi ontem chegou aqui, como é que você tá, tô bom. Tem de um mato, chama cariru de porco. No Cerro, tinha um jipe lá que se chamava até de jipe de botica. Esse jipe, quando a gente precisava de um médico em Serra Azul, esqueci do correio telégrafos, que era por telegrama, né? Uhum. Então eu tinha que passar esse bendito telegrama, que demorava acho que um dia, sei lá. Passava para, nesse caso aí, chamando o médico do Cerro, esse botica ia levar o médico lá no Serra Azul. Uhum. Se o doente estivesse quase morrendo, eu morria, eu tinha que esperar, né? E esse médico que a gente tinha, esse enfermeiro que tinha, é igual médico mesmo. Uhum. Fazia parto, fazia tudo. Era difícil. Eu tinha um jipim na época, quando tinha carro, tinha um jipim. Jipim rodava dia e noite levando o povo para o médico. Então eu ia para o Sabinal levar doente, ia para o Cerro, ia para o Rio Vermelho levar doente. Não cobrava nada, porque o povo não tinha dinheiro para pagar também. Mas pelo menos tratava. Mas não tinha posto de saúde aqui, não tinha médico, não tinha nada. Tinha nada. Tinha um farmacêutico aqui. Ele se chamava Lucas Bartolomeu, inclusive o posto aí de Serra Azul tem o nome dele. Ele foi um enfermeiro, trabalhou Cruz Vermelha. Não sei se foi na Guerra de 70, quando foi a guerra. E ele, assim, era muito prático. Aqui nem tinha posto de saúde, eu não lembro. Eu lembro que quando a gente adoecia, ia para a cidade mais próxima que tinha médico, era Sabinópolis. Acho que nem Cerro tinha. Então, o farmacêutico, que era o Luquinha, que esse era como se fosse um médico. Todo mundo que adoecia, Luquinha que ia medicar. Bem no início da cidade de Serra Azul, tinha um senhor lá que ele era tipo um farmacêutico, mas não era formado, eu acho, não era mais de conhecimento. É o seu Lucas Bartolomeu. Ele que fazia muitos partos na cidade, o pessoal adoecia, ele é que dava os primeiros socorros. Foi uma pessoa que contribuiu muito para a cidade, pelo menos por lado da saúde, foi o que marcou presença na cidade, uma pessoa ilustre da cidade. Com 18 anos eu comecei a trabalhar na prefeitura. Trabalhei na área da saúde, dirigindo ambulância. Não tinha médico na cidade, então era difícil, a gente tinha qualquer coisinha que o pessoal sentia à noite, você tinha que pegar, pôr na ambulância e levar para o Cerro ou para o Rio Vermelho. Um dia eu peguei um cara, acho que ele estava meio bêbado. Peguei para levar para o Rio Vermelho, o homem estava passando muito mal. Aí quando eu cheguei, faltando uns 10 quilômetros para chegar no Rio Vermelho, o cara pediu, para a ambulância, parei, deixa eu descer aqui. Foi lá no mato, fez um xixizão lá, voltou para a ambulância, bom de tudo. Mas eu, como não sou médico, o cara estava passando mal, falei, vou acabar de chegar com ele no Rio Vermelho. Acabei de chegar com ele no Rio Vermelho, foi só para escutar os médicos dar sabão, nele e em mim. Mas eu falei, doutor, eu não podia deixar de trazer o paciente. E se ele piora na estrada? Eu estudava com um lampião, tinha um lampiãozinho vagabundinho assim, mas era ruim demais, a gente sofria para... Se fosse hoje que a gente enxerga igual eu enxergo pouco, não sei como é que eu ia estudar, não. A escola toda a vida teve um grupo, uma casinha lá, né? As famílias
assim, de melhor poder aquisitivo, que contratava professora para dar aula para os filhos dela. E a minha mãe era de origem muito pobre, o meu pai era de origem de fazendeiro. E ela disse que ela estudava porque elas eram bordadeiras, então a família que ela bordava era gente de poder aquisitivo bom, trazia as professoras e dava aula para ela também, que ela era muito querida na família, sabe? E aí eles trocavam sempre serviço. Então, a mãe dela fazia serviço para as mulheres ricas da cidade. Em troca, ensinava a minha avó a costurar, bordar, cozinhar. E aí ela foi aprendendo muita coisa dessas oportunidades que ela foi tendo. E ela sabia uma matemática muito bem. Ela não escrevia perfeitamente, né? Porque ela fez até o 4º ano, mas mesmo assim, eu lembro que até a 8ª série, né, que hoje em dia é o 9º ano, ela que me ensinava a tabuada que eu nunca lembrava, ela sabia de cor. E vinha todo dia de lá na roça, já lá onde o Onega mora, na nossa fazenda era para baixo um pouco, da casa de Onega. Eu vinha a pé ou a cavalo todo dia, na escola aqui, longe para Chuchu daqui lá. No meu tempo, o aluno respeitava como se fosse mãe e pai. Antigamente não, a professora falava uma coisa, está falado mesmo. Tinha, se precisasse de apanhar, tinha uma cidade de varinha de marmeira que batia na gente. O pai não ia reclamar, não. Porque já sabia se ele bateu, porque precisou. Já falava, se você não consertar, vou botar você lá na porta da escola, do lado da rua, joelhado em cima dos bagos de milho. Você não torna valer. O cara tinha que respeitar. E é porque se falasse, apanhava mais. Costumava acontecer de ficar de castigo que chegava em casa. Tudo mudou. E aí, põe a gente para ir para a escola de sapato e meia. E eu estudava num lugar que quase ninguém ia de sapato. Aí a minha paixão era ir descalça para a escola. Aí, eu lembro que eu estudava de manhã, passava por portãozinho, assim. Aí eu saí no portãozinho, tirei meu sapato e minha meia, deixei lá e fui para a escola descalça, para ficar igual os meninos. E aí, quando eu estava passando na porta da venda, era assim, um monte de pedregulho que tinha, eu escorreguei e alguma coisa furou meu pé. Era um anzol, ele enfiou todo no meu pé. E aí eu nunca senti dor, não, eu não ligava muito para dor, não. Então eu fui e puxei. Aí o anzol saiu com a carninha, tudo, e saiu sangue demais. Aí eu cheguei em casa com o pé puro sangue, apanhei demais. Foi até o 4º ano primário. Saí do 4º primário, fui para a cidade chamada Sabinópolis. Não estudei mais que meu pai falando, eu preciso de você aqui na roça, que aqui está pesado. Tive que ficar com ele lá. Aqui tinha poucos professores, quase todos sem formar. Aí eu saí de lá com 13 anos e fui estudar em Conselheiro Mata. As minhas irmãs foram os mais velhos saindo para estudar. A minha mãe falou, não vou mandar menino para estudar fora, eu vou mudar de Serra Azul. E arrumou que ela conseguiu convencer meu pai e nós mudamos para Diamantina. E lá ficamos até formar. Todos, a família toda mudou. Porém, só menos a mais velha, que já tinha casado com 15 anos, igual eu te falei. Aí todo mundo mudou para Diamantina, meu pai, nós moramos lá 15 anos, o suficiente para todo mundo estudar, né, estabilizar. Aí ele foi e voltou. Nós voltamos com ele. Transporte era muito difícil, é tudo estrada de terra. Aqui não tinha estrada, não tinha caminhão. Caminhãozinho, meu pai comprou um caminhãozinho GMC, que é velhinho, desse tamanhozinho para trazer mercadoria. Depois apareceu um ônibus que chamava Jardineira. Era um ônibus pequeno, né? E que tinha uma escadinha, onde colocava as malas lá em cima, na escadinha. Esse ônibus vivia atolado. Era ônibus ligando Rio Vermelho a Cerro. Passava no Itambé. Rio de Cerro, passava no Itambé, ia fazendo aquelas
paradinha tudo ali. Tinha os comerciantes de belistéria que paravam para tomar café ainda. Devia gastar mais ou menos mais de um dia para chegar de Cerro a Rio Vermelho. Apareceu essa jardineira também, eles levaram coisa de comer para a jardineira. A jardineira já era jardineira de Murilo. Tinha coisa de colocar as malas por cima. Então era até muito engraçado. E quando tinha essa jardineira, a gente morava nesse sobrado que eu tô falando pra você que era do meu pai, né? E a gente ia buscar leite lá numa dona que tinha uma chacrinha assim na entrada do comércio, a chamava Guilhermina, então o apelido era Guili. A gente chamava essa dona de vovó Guili. A gente ia buscar, tinha vaca, né? Vendia os litros de leite, a gente ia buscar um litro de leite lá e tinha uma porteira. A gente ficava na porteira esperando. Quando o ônibus passava, a gente abria a porteira e ia jogar moedinha pra gente. Era a maior alegria. Eles iam na jardineira, que tinha lá no Rio Vermelho do Adelino, da Red River. Jardineira antiga, sabe? Aquela que tinha escadinha, tipo do Sol Laranjeira. E as malas era saco, né? Era saco. Muito saco. Punha as coisas no saco. De vez em quando aparecia uma malinha, daquelas bem antigas. E uma estrada ruim que a gente vinha vomitando a estrada toda. Era terrível. Acho que todo mundo vomitava, mesmo os durões, todo mundo vomitava. Chegava aqui em Serra Azul morto. Todo mundo na jardineira vomitava. E também tinha um lanche. Tinha um pastel lá que o povo parava para tomar café com pastel. Era famoso do Itambé. Aí tinha o pastel e o povo enjoava, vomitava, porque não estava acostumado e era muita poeira. E quando chegava lá no Itambé, comia pastel, para vomitar de novo. Penúria. Eu só sei que era um massacre essa viagem. A minha festa dessa época, lembro de festas religiosas. Tinha uma festa do Divino, inclusive meu pai fez uma vez uma festa muito bonita. Tinha uma festa de Bom Jesus muito boa, tinha festa do Divino. Nós temos também, que é bem da época de Casa de Telha, a presença dos sanfoneiros, da folia de reis, dos caboclos. Eu lembro só que mãe gostava muito de igreja, então ela só saía de casa para as coisas da igreja. Ela mexia muito com leilão, barraquinha. Aí naquele tempo, às vezes ela saía como festeira. Lá tinha muita festa, assim, de santo, né? De igreja. Mas era muito animada. Tinha a festa Nossa Senhora do Amparo, né? Que é padroeira. E a gente fazia barraquinha, enfeitava tudo de bandeirola, tinha fogueira, tinha banda de música, que era Chico Vieira. Chico Vieira era o chefe da banda de música. Minha mãe adorava fazer leilão, fazia frango assado, todo enfeitado com azeitona, assim, eu lembro. Aí ela fazia muitos pratos. O meu tio, que chamava Ziquinho, que gritava o leilão. Aí punha o prato assim no alto, aí um falava, eu dou 5, o outro falava, dou 10, e aí fazia leilão. Aí os prêmios ficavam mais caros, né? O dinheiro para a festa, para a igreja. E tinha as festas assim, nas casas, na roça, como que eles falavam, dança, né? Mas essas coisas não participavam, não. E quando tinha a festa na rua, que tinha as danças, esse Thaís Domingo, ele que levava as meninas, que eu não gostava de festa, não. Minhas irmãs iam, o pai deixava ir com ele. Marcava a hora de voltar, então ele levava e voltava com elas. Fazia a festa, convidava os amigos, né? Queria ficar 2, 3 dias fazendo festa, dançando, comendo, bebendo. Não, eles gostavam demais, assim, uma comunidade de ir para outra para fazer as festas. A forró todo sábado tinha. A forró tinha, mas todo sábado. Durante a semana não tinha. A forró não fica sem ele, não. Nossa! Quando também dava os problemas lá, sempre dava, né? Sempre dava. Onde tem bebida, e mulher e cachaceiro, tudo dá problema. De vera. Nós afundamos um clubinho lá no centro, até organizadinho, tinha os mensalistas, tudo direitinho. Mas depois acharam melhor ficar com os forró para os cantos de rua. E hoje tem um monte aí. Todo canto tem um forró.
folia de reis e pastorinhos, né? Folia de reis depois do Natal, dia 6, aí eles percorriam de casa em casa, cantando, fazendo as cantigas de rei e com a bandeirinha. Aí as pessoas davam contribuição, quando eles começavam a cantar, todo mundo já corria, a meninada já corria. Eu lembro quando tinha as procissão do dia da Pradoeira, da Nossa Senhora do Amparo, dava mais de 1 quilômetro de procissão. Hoje você não vê 100 metros, 200 metros. O pessoal ia na igreja muito. Tinha cada festa muito boa na cidade, leilões, o pessoal, os fazendeiros doavam boi, bezerro, porco. Era muito bom. Tinha a festa de Serra Azulense e tudo, eu gostava muito, porque a gente encontrava muita gente, né, dos mais antigos. Uma festa criada para aquelas pessoas da cidade que foram morar fora ter a oportunidade de voltar a encontrar os familiares, os amigos que ficaram para trás. Na década de 80 que eles começaram com ela. A dona Edith, que era professora, com o Guilherme, fazendeiro, professor também, com o Gelber, juntaram e fizeram a primeira festa de Serra Azulense ausente. Depois essa festa foi crescendo. Depois, não sei se é por causa de política, ficou um tempo sem ter. Aí depois, quando o Gelber entrou na prefeitura em 82, ele voltou com a festa e até hoje não parou mais. Cresceu muito a festa, já teve presença de artistas bons. Michel Teló já esteve na cidade, a Joelma com o Calypso. E outras bandas boas já tiveram, tudo de graça. Muito boa. Eram essas festas. Todo mundo mexia assim com plantação. Inclusive lá em casa, pai plantava milho, feijão. Fazia rapadura, plantava arroz, milho, mexia com vaca, fazia queijo. De Serra Azul de Minas saía praticamente um caminhão de café e queijo praticamente de 15 em 15 dias. Quando colhia o milho, ele ia fazer o mingau de milho primeiro. Ele mesmo que fazia. Trazia as primeiras espigas e fazia o mingau de milho delicioso. Só em Serra Azul eu andei 25 lugares. Quando eu tinha umas vaquinhas de leite, sabe? E vendia um litinho. Andei 25 lugares com essas vacas. Alugando pasto. Toquei boi demais, toquei boi uns 40 anos. Levei boi até Belo Horizonte. Mas cavalo, aí. Mas penei, aí do cerro. Aí o dono do lugar falou, olha, você não vai não, você vai penar demais. Mas era novo, né? 30 anos, né? Eu vou. Eu te arrependi. Ficava boi pra trás, na ribada, e eu que pegava, sabe? Eu levei 2 mulas. Mas sempre esse mundo afora aí, morpilava, e foi virando pra lá, só não encruzilhada, sabe? Eu sei que eu contei muita cidadinha que eu passei nela. Contei umas 15. Comia de manhã cedo e ia comer de noite. A matutagem não dava, acabava, sabe? Era gado. Gado e comércio. Todo lugar que ele morou, ele fazia o comércio. Nasceu para ser comerciante. Mexia com boi, mexia com outras coisas, mas o que ele gostava mesmo era comércio. Bom, aqui tinha umas que chamava venda, né? Venda que vendia de tudo. Tudo que você falar, ele tinha. Nunca vi. Não tinha posto de gasolina, mas comprou uma bomba de gasolina e botou na porta da loja. Pôs a bomba na porta da loja, porque não pode pôr passar, não tem gasolina. E inventou tudo, botou um moinho para fazer lá dentro do quintal, perto da loja, botou um moinho para fazer fubá. Vendia de tudo. De tecido, confecção, cereais, até a urna para defunto. Na cidade não tinha caixão. E meu avô, o comércio dele, ele vendia as coisas de fazer o caixão. Vendia as madeiras, vendia aquele pano roxo, as taxinhas de pregar o caixão. A outra venda que era de tecido, que era do avô do Davidson, seu Geraldo, mãe costurava para eles. Apareceu uma vez, até onde é dos meninos de Alice hoje. Tinha uma lavra, deu uma lavra de cristal, mas deu aquele negócio temporário assim, tirar, mas depois eles não deixaram. Não podia cavar mais, né? Então acabou.
Mas deu bastante dinheiro essa lavra lá. Melhorou, deu uma reagida boa no comércio. Mas então, Vinha muito comprador de fora, vinha muita gente para trabalhar de fora, então foi muito, muito bom. Tinha um senhor Álvaro Gonçalves, que era o correio, porque conduzia a mala do correio, ele ia a pé, de Serra Azul a Cerro, toda manhã e voltava à tarde, levando o correio e voltava. Tinha um outro que às vezes ocupava as férias dele, né? Esse aí já ia a cavalo. Mas esse seu Álvaro era pessoa querida e falada lá em Serra Azul, que era por fora do correio, né? As madames encomendavam eles comprar as roupas de festa, às vezes em Diamantina, no Cerro, e ele trazia essas coisas por fora do correio, né? E sempre eu mexi na área de sorvetes e picolés. Desde a época do meu pai, vivo morando em Serra Azul ainda, isso na década de 80. Eu já fazia picolé no armazém dele lá, a gente vendia. Depois eu abri uma sorveteriazinha lá em Serra Azul, que chamava Do Lalado. Era a única que tinha na cidade, a gente vendia bastante picolé e sorvete. Dia de futebol a gente ia para o campo. Serra Azul, na década de 80, ela produzia muito carvão vegetal. Então tinha muita gente que mexia com carvão, igual a gente tinha comércio. Você vendia muita alimentação para o pessoal na roça, né? O básico, arroz, feijão, tocinho. Na época tinha banha, os pacotes de banha. Nem era muito óleo, era banha. O povo comprava muito, o pai vendia muito. Enxada, machado, vendia demais. Bota de borracha e essas botas de couro, solado de pneu. São as coisas que mais vendia. Vendia muito, porque o comércio na zona rural era grande, o pessoal gastava muito. Lá o forte é a agropecuária. Tem algumas lavourazinhas de café, mas pouca coisa. E o Serra Azul integra o queijo do Cerro. Você sabe que o queijo do Cerro ele não é necessariamente feito no Cerro. Tem o que é feito na cooperativa, mas tem a região ali da bacia, né, do Cerro. Serra Azul, Alvorada, Santo Antônio de Itambé. A vida era gostosa demais. Você podia andar a noite toda na rua. Você não via nem bêbado, nem nada, você não via nada. Não, mesmo que você não conhecesse, o povo não tinha maldade igual hoje, não. Tinha também, mas não igual a hoje, né? Só de saber que era pessoas de confiança, então era bom. Ah, sempre bom demais. Todo mundo amigo, senhor. Não, a cidade pequena era uma família só, né? Tinha as brigas políticas, né? Quando chegava a política, tinha os lados, mas passava, acabou. É igual o Cruzeiro Atlético. Cada casa que você ia, aquele café grande, o jantar. Quando matava o porco lá em casa, a gente saía entregando uma coisa e outra para os vizinhos. Levava. Todo mundo levava uma coisa para o outro. Quando colhia tudo. Era muito harmônico, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Tendo amor a Deus, é claro que a gente tem que ter as pessoas, né? É o que eles me ensinaram muito. Respeitar pessoas, ter amor às pessoas, indiferente de religião, indiferente de cor, todos merecem respeito. Se o mundo de hoje, a pessoa alegrasse pelo que o outro tem, era bem melhor, vivia mais em harmonia. A gente vê quem é amigo da gente quando a gente está por cima, porque o povo interpreta errado. Ele fala assim, conhece os amigos quando você está por baixo, quem vem te dar o coisa. Quando você está por baixo, muita gente vai vir te visitar, ver, porque tem muita gente que é maldoso, gosta de ver o outro sofrer, ver a desgraça do outro. E quando você está por cima, ou de dinheiro, ou de vida boa, quem te visitar ou quem te aproximar da sua pessoa é porque realmente gosta, porque ver o outro crescer é muito difícil para o ser humano. Que o importante é o nome da gente. Então é honestidade, respeito e dignidade. Conheças quem tu és com quem tu andas. Nunca esqueci disso. Você olha para a pessoa, com quem ela está, ela torna aquela pessoa que ela está. Entendeu? Às vezes a pessoa não bebe, de tanto ele ver o outro bebendo, te oferecendo, você vai acabar bebendo. Não usa droga, vai acabar usando, né? Aprendi a respeitar meu pai.
Minha mãe não precisava falar nada comigo, só olhar para mim, eu já sabia o que era. Principalmente depois que meus pais faleceram, que eu descobri tanta maravilha guardada neles, e que às vezes a gente olhava e achava que era outra coisa, sabe? Você não entendia, não compreendia, brigava. E aí depois eu vi, nossa, principalmente minha mãe, gente, que mulher maravilhosa, maravilhosa. Mas até outro dia eu ainda tinha raiva dela. E aí aprendi a dar valor, o valor que eu não soube dar. Mas eu acho que quando foi um tal de Antônio Dentista que foi, eu não sei se ele foi chamado de prefeito. Em virtude dos poderes que me foram otorgados, declaro instalado o município de Serra Azul de Minas, por todas as prerrogativas da lei tal. Tive muito auxílio, muito, do primeiro prefeito, foi o senhor Aurélio Daria, foi o primeiro prefeito eleito. Aí depois teve candidatura direitinho, essa dona Naná que foi prefeita. Naná Maria do Amparo Laje Aguiar, primeira prefeita de Minas Gerais, foi uma mulher. Mas era uma senhora, assim, com uma capacidade de liderar muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, mas, assim, pelos relatos que eu já ouvi, ela era uma mulher forte, uma mulher que tinha essa capacidade de liderar muito bem. Chegar lá, tinha para andar a pé, a dificuldade era por cima das tábuas, pisando na lama, pisando nos barros, pisando nas... Hoje você vê toda caçadinha, tá toda arrumadinha. E eu me lembro que ela que fez esses traçados de rua, que quando eu mudei para aqui, eu tinha o quê, 19 anos, então a gente vestia muito bem, em cima de saltão, e a gente vinha na igreja, era um caminho, tipo caminho da roça, atolando salto, sabe? Ela que traçou essas ruas todas por aqui, foi ela. Aí depois dela foi um Nono Sabino que ganhou eleições aqui muitos anos. Aí veio um Gelber, né, que é filho também de Serra Azul, que deu uma cara nova para Serra Azul. Aí depois do Gelber, teve outros prefeitos e mais para frente entrou o Sargento Leonardo. O vereador, acho que 4 mandatos, parece. Mas eu fui sem pensar, fui sem pensar. Me convidaram, eu não tinha interesse nenhum, mas de repente mexe na cuca e vai fazer bobagem. E esse negócio de política está cada dia piorando, cada dia piora mais. Você não sabe até onde ele pode chegar. A mudança que teve aqui, só que aquele é pequenininho demais, de repente ela explodiu de uma vez. Se você chegar a subir naquele cemitério que tem aqui, você não vê mais que o prédio do mercado aqui está boa. Mas você subir lá no lado do cemitério e olhar para aqui, você fica assustado. Você for naquele cantinho ali da Vila São Vicente, só vê casão, você não vê essa casinha desse tipo lá para lá, não. Só casão. A cidade, no lado físico da cidade, está bem melhor. Mas vou te falar que o lado de vivência já foi melhor. Eram mais pessoas, a gente tinha mais lazer, mesmo hoje tendo mais condição, mas antes a gente tinha mais lazer. Não tinha droga mais, não tinha, hoje tem muita. Não tinha roubo, hoje tem. A gente era tranquilo, só. A gente deixava a porta de casa aberta, o carro aberto na rua, todo muito amigo. Mas depois piorou muito nesse sentido. Uma coisa curiosa, que nem é bonito falar, mas foi um dia que a família com a outra brigaram aqui e fizeram aquele fogo cruzado na rua ali embaixo. Uma coisa que ficou muito na história. Um lado dando tiro, o outro dando igual essas brigas de gangue. A pessoa considerava que era homem se tivesse armado. Mas eu quero fazer o respeito. Agora ele não usa mais, não. Todo mundo dava cada revolvão desse tamanho assim, tudo pra cidade afora. Era capoeira, facão, que é só cãozão grande pendurado na cintura, batendo assim. A mudança na saúde foi grande, né? Passou a contar com médicos residentes. Antigamente não tinha, os médicos iam trabalhar durante o dia, embora à tarde. Hoje tem médicos residentes.
A cidade era toda na terra. Hoje a cidade é praticamente 100% asfalto e calçamento. Hoje temos água da Copasa. Hoje temos sinal de TV digital. Igual eu te falei, hoje nós temos um tratamento de água e esgoto. Da água já tinha, hoje nós temos um tratamento de esgoto, isso é super importante. Enterro eles traziam da roça, enrolado na coberta, banguelô que chamava. Aí a coberta amarrada no ombro e os homens vinham bebendo, cantando. Tinha aquela até a musiquinha, né, que eles cantavam. Aí trazia as pessoas para enterrar cantando, fazendo a barulhada. Aqueles homens já chapadinho. Então era engraçado, porque em vez de ser tristeza, porque estava morto, eles estavam cantando. Aparecendo escola estadual que não tinha, aparecendo professores formados, foi crescendo a cidade, né? Mas a minha avó não gostava de sofrer, não, então ela trocou a lenha pelo fogão elétrico muito fácil. Ela falava que a vida dela foi muito difícil buscando lenha, que ela tinha medo das pinguelas, que aí tinha que ir na chuva, que o rio enchia, que ela tinha medo de passar. Então, assim, ela não fazia questão nenhuma de ver uma lenha. Um transporte melhor, assim mesmo, ainda fica agarrado, né? Tempo de chuva, ainda fica o ônibus. As coisas eram com mais simplicidade, com mais respeito, mais amor. Não é esse tempo de hoje que a pessoa é amizade de fantasia. Tudo é descartável hoje, né? Então o nosso tempo é diferente. Tinha mais sofrimento, mas acontece que a gente aproveitava a vida melhor. O maior legado de casa de telha. É isso. As amizades que eram as amizades certas, as amizades que a gente podia confiar. Eu acho que é a simplicidade, né? Do povo de casa de telha, a simplicidade e o respeito. E o respeito. E a cooperação. Que é um legado que a gente trouxe. E o futuro de Serra Azul para o senhor prefeito que está entrando agora? Investir na cultura, né? Investir na educação. Porque a educação do povo, o futuro do povo depende da educação. Eu admiro muito o povo de Serra Azul, eles gostam de crescer mesmo. Por isso que eu sou afim de ter uma chefia de qualidade em Serra Azul, que ela ia longe, que o povo de Serra Azul é um povo receptivo, comunicativo, inteligente, gosta de crescer culturalmente. E se aparecer um prefeito com boas intenções, bem empreendedor, lá pode crescer mais, porque eu acho que lá cresce muito devagar. O futuro promissor. Muitas coisas boas a conquistar. Serra Azul é uma cidade que eu tenho no coração. Sempre eu vibro com as coisas novas que acontecem na cidade. É porque agora muita gente estuda, né? Então, quem estuda, a tendência é só melhorar. O melhor prefeito, na minha opinião, é aquele que vai buscar recurso lá fora, que aqui não tem recurso. Os amigos deles não têm recurso aqui. Então tem que ser amigo, conquistar gente de fora, os cabeçudos cheios do dinheiro que está lá com o nosso dinheiro lá em cima, né? É eles que têm que trazer alguma coisa para cá, para ver se a cidade dá um pulo, né? Porque está crescendo, é só particular. Isso aqui não é meu não, isso aqui é de Deus, entendeu? Estou olhando para Deus, ninguém tem nada não. O povo não aganda danada, a gente tem as coisas, tem bosta nenhuma. Tem nego que já ajudei muito a trabalhar, hoje está lá no cemitério, só tem ver o osso dele lá. Se você falar que fulano de tal está fazendo milho, está fazendo feijão, está fazendo arroz, fulano de tal está fazendo cana. Você já vai falar que alguém estudou e faz cana, e faz milho, faz feijão, faz arroz? Não, quem faz é Deus.
O povo está tudo estudando, esqueceram da roça. O povo fica velhaco, não vou dizer vocês nada não. Então nós não tem nada não, o povo é muito bobo. Um quer ser mais que o outro, sabe? Nós não tem nada. Nós temos a vida que Deus deu nós, sabe? Esse conselho, se fosse tão bom, a gente não dava, vendia, né? Mas acho que ainda tem de dar. Porque às vezes a pessoa está no fundo do poço. Se você deu ele um bom conselho, às vezes ele pensa um pouquinho assim, fala assim, eu estou errado mesmo. E levanta a cabeça e pode livrar de muita coisa, né? Então o conselho que eu dou para os jovens, seguir os conselhos das pessoas mais antigas, ter bom relacionamento com as pessoas, respeitar mais as pessoas, principalmente os idosos e crianças, que é pessoa indefesa. Eu ia amar mais, com certeza. Eu teria amado mais, principalmente minha mãe, que foi as duas peçazinhas que mais tiveram problema, que eu e ela, entendeu? Se você é jovem, ame a nossa terra, valorize. Quando a gente ama, conhece e valoriza, a gente luta por esse lugar, a gente quer ver esse lugar crescer, mas sem perder as nossas raízes, sem perder a nossa essência. Procurar pessoas da sua índole para conviver, que a gente sempre é o espelho de quem a gente convive com eles. O mal, ele é fácil de a gente aprender e as coisas boas são mais difíceis, né? As crianças devem curtir mais a infância, curtir mais a natureza, preservar a natureza, porque vai ser o futuro da nação, né? É a natureza. Então, respeitar a pessoa humana e respeitar a natureza. Manter aquela coisa do pessoal irmão, todos na cidade, manter aquela coisa de uma cidade unida, acabar com essa coisa de política de dois lados, pessoal pensar num objetivo comum. Então, não esquecer lado A, lado B de política, porque isso atrapalha qualquer cidade. Lutar por um objetivo comum que chama Serra Azul de Minas. E aí, Davidson, vou fazer a canjiquinha, né? Torresminho bem crocante. E eu vou mandar por telefone para você. Você, a Gabi, vou mandar. Aí eu cozinho a costelinha, a canjiquinha separada com água. Aí quando ela estiver cozida, aí eu misturo. Aqui a costelinha já está marinada. Aqui eu fritei os torresmos, já tirei a gordura do torresmo para fazer a costelinha. Os torresmos pré-frito, depois termina. Aqui o bacon cortado, a linguiça, a cebola cortada. Depois eu coloco também o repolho e a cebolinha no final, cheiro verde. Aí quando já tiver um pouco frita, aí que eu ponho o alho e a cebola de cabeça. Então a costelinha aqui dourou um pouco, eu coloquei o alho, mais alho e cebola, e coloquei colorau, e agora eu vou colocar um pouquinho de água. E a canjiquinha tá aqui cozinhando com a água, e depois eu misturo. Eu pus o bacon com a linguiça aí, que eu dei uma fritada, aí misturei. Agora eu vou pôr a água, entendeu? Ó, folha de louro, tempero já chegou bem, já deu a fritadinha, agora eu coloquei a água para poder tampar a panela. Adoro. Eu vou colocar agora a gordura quente para dar as pururucas. Sempre é bom pôr a pele pro lado de baixo.
que é bom pré-fritar e pôr no congelador. Canjiquinha. Aí aqui é só misturar tudo. Agora eu posso pôr as folhas no meio, que é só dar a última. Pronto. Que delícia esse tempero. Gente, então vamos à receita do pé de moleque. A princípio, o pai fazia o pé de moleque jogando o amendoim Na rapadura. na rapadura. E aí, Como a gente não fabrica rapadura mais. há uns 40 anos atrás, alguém me ensinou essa receita do pé de moleque assim, que a gente nem precisa de levar para torrar, tirar a pelinha. E aí a gente gostou tanto que essa receita tá rodando nos Estados Unidos, está rodando por todo canto. E hoje eu vou comer um docinho em homenagem a você, Davidson. E a Amanda, como gosta de tudo, ela não nasceu em Serra Azul, mas ela tem sangue caipira. Então é ela que vai fazer a receitinha hoje. Daqui uns dias é Marie que tá fazendo. Ingredientes. Ingredientes: um pacote de amendoim, um copo de açúcar, a gente ainda usa esse copo da roça Essa até canequinha. hoje. Uma colherzinha dessa de bicarbonato e uma lata de leite condensado. Margarina. Margarina só para untar a banca. Vamos lá. Começar pela margarina. A gente já deixa pronto o lugar que vai colocar, porque ele começa a ficar no ponto bem rápido. E aí, se a gente não tiver agilidade, ele gruda todo e a gente não dá conta de colocar ele todo na bancada depois. Não dá tempo de untar depois que ele já estiver no fogo. Então tem que ser antes. E começamos com o amendoim. A gente coloca ele todo de uma vez. Tem gente que gosta de fazer 2 medidas de uma vez, mas vai depender também da agilidade. Porque 2 medidas, ele, por causa do bicarbonato, ele começa a secar bem rápido. E aí até tirar todo o doce, aí ele começa a grudar e não sai da panela. Aí já vou colocar perto. O que a gente vai precisar. E agora ir mexendo mesmo, até ele dando uma torradinha. Na hora de colocar o açúcar também aquece muito rápido o alimento, então faz ele torrar. Então não precisa ficar torrando muito tempo não. Esse amendoim aqui, ele é mais clarinho e ele é metade do preço do outro, que é um mais roxinho. Então tanto faz qualquer um deles. O roxinho, ele costuma precisar menos de torra, mas fica tão bom quanto. E esse aqui a gente torra mais um pouco. A panela, é interessante ela ser panela de fundo mais grosso,
No caso, esse fogão aqui, a panela mais grossa que tem é essa, porque ele é de indução. Mas aquelas panelas mais antigas, né, panela de ferro, bem grossinha, que vem no fogão normal, fogão a lenha, fogão a gás, elas são muito boas para fazer, chega num ponto ótimo e mais rápido também. Então, torramos, aí ele vai começar a soltar essas casquinhas aqui do fundo. Olha, tá vendo? Bastante casquinha. Vai dar o som já de torrado mesmo. Se tiver com dúvida se tá torrado ou não, é só pegar um e mastigar para ver se ele tá crocante. Ele sem estar torrado, ele fica mais macio. E ele crocante é porque já tá torradinho. Aí a gente acrescenta o copo de açúcar e mexe. O açúcar agora vai aquecer bastante e vai terminar de torrar os grãos. Aí como a gente vai saber se tá bom? Que esse açúcar agora ele vai começar a grudar nos grãozinhos. Quando tiver no ponto, esse mesmo açúcar ele vai derreter lá no fundo da panela. Olha o fundo, o açúcar já tá em água, aquoso. Então, ele já faz aderir ao amendoim. Os grãozinhos já vão aderindo, eles não ficam mais tão soltos. Você tá animado Entrando pra fazer aqui só isso? para falar que na rapadura eu tocava o burro. Mas tem que explicar o que é tocar o burro, para quem não sabe. Que o burro não era a pessoa que estava fazendo. A gente ficava atrás do cavalo que ia rodando assim e a cana ia moendo. Aí depois a gente levava pro tacho e ficava mexendo. Aí eram os meninos maiores e eu só tocava o burro. Interrompendo essa informação para falar que já aderiu. Embaixo já não tem mais nenhum açúcar, só o caldinho mesmo. Agora a gente pode passar para a próxima etapa, que é colocar o leite condensado. Aí a gente vai mexendo. E depois que a gente mexeu, o X da questão vem agora. A gente coloca o bicarbonato. Uma colherzinha. Mais um tiquinho. Aí a gente coloca o bicarbonato. Ele vai fazer toda a química do doce. Ele vai transferir a cor do amendoim para o leite condensado. Olha, vai ferver. E aí, muita gente acha que a gente ensina a receita errada sem chocolate, mas ele não vai chocolate. É o bicarbonato que faz transferir a cor e faz ele secar também. Esse bicarbonato normal que a gente compra mesmo no supermercado. Se a gente colocar muito, fica com gosto de bicarbonato. Se a gente colocar pouco, ele também não seca. Você colocou massa. Não vira. Então ele vai ferver bastante, ó. Vai dar espuminha. O fundo, a gente mexe, a gente consegue ver o fundo. Como tem muita receita que fala que se a gente estiver vendo o fundo já tá bom, não é o ponto. O ponto ele vai ficar bem endurecidinho e da cor marrom. No início, enquanto ele ainda tá quente, ele vai ser um marrom mais claro, depois ele muda para o marrom mais escuro. Olha como que já tá sumindo o bicarbonato.
já tá mudando de cor. Parou de ferver, né? É como minha mãe gosta de falar, a cozinha é um laboratório de química. E a química tá num elemento químico mesmo, que é o bicarbonato de sódio. Costuma chegar de uma vez. Por isso que não dá tempo de parar para untar. Porque se a gente para aqui, ó, e fala assim, deixa eu ir untar, quando a gente volta, um lado já sapecou e o outro tá cru. E ele já começou a grudar. E aí até untar, até lavar a mão e voltar, desandou. Olha, tá vendo? Ele já embola quando a gente puxa. Ele vai embolando. Olha, então a gente junta ele. Ele junta e espalha, ó, o fundo já saiu todo. Ele já vem todo junto na colher. Aí a gente já tira. Agora a gente vai pra lá. Nessa hora, eu prefiro uma colherzinha menor, com a ajuda de outra, para ir andando mais rápido e para cair porçãozinha menor. E aí a manteiga é só para ajudar a desgrudar. Quando ele estiver sequinho, aí a gente espera ele secar e vai tirando ele aos pouquinhos. A gente vai vendo qual já secou, ó, aí ele vai soltando. Ó, esse aqui ainda tá quente, mas esse já soltou, esse já soltou. Ó. Qual que soltou? Esse. Já, ó. Já virou. E tá pronta a receita. Esse aqui vai pra você, Davinho. Sente ao menos o cheirinho.